Se você trabalha com vendas, seja começando ou com mais tempo de experiência e precisa aumentar o número de clientes qualificados todos os dias, parar de perder tempo com curiosos e evitar descontos que só prejudicam as margens de lucro, esse vídeo foi feito para você. Olá, meu nome é Lázaro Contreiras, eu sou especialista em vendas e liderança e nos últimos 15 anos ajudei mais de 50 mil profissionais e empresas em todo o Brasil. E muitos deles dobraram seus faturamentos com os conteúdos que você vai encontrar aqui no meu canal. Inclusive, se você quiser conhecer melhor os meus treinamentos, o link vai estar aqui na descrição. E esse é mais um vídeo de uma série completa onde ensino exatamente o que você precisa fazer em cada etapa da venda. Planejamento, prospecção, perguntas, negociação, objeções, fechamento, tudo isso para você botar muito mais dinheiro no seu bolso de forma profissional e inteligente, sem perder tempo gastando tempo e energia do jeito errado. Então, se você quiser assistir essa série desde o começo, eu vou deixar o link da primeira aula aqui no card e aqui na descrição. Chega de papo, vamos pro que interessa. E nessa aula a gente vai falar de solução. Na verdade, essa aula é uma continuidade da aula de investigação, de perguntas. Lembra que na aula de investigação eu falei da importância de fazer perguntas para a gente poder entender a necessidade do cliente, entender perguntas técnicas, emocionais. Poxa, mas beleza, eu faço as perguntas e o que eu faço com essas perguntas? Esse é o objetivo dessa aula, concluir o que a gente começou na aula passada, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de solução, né? Aqui está o slide que a gente tinha parado na aula anterior. Quando a gente fala de solução, pensa comigo. Solução é solucionar, resolver. E a gente só resolve se existe um problema. Se a gente não sabe qual é o problema, como que a gente resolve? Como que a gente cria uma solução? Como que a gente vende um produto, né? Tem muitas vezes que eu pergunto assim, o que você vende? Aí eu escuto as pessoas falarem, os vendedores falarem assim, eu vendo solução. Tá bom. Aí quando eu vou ver a abordagem, vou fazer um cliente oculto, vou fazer um diagnóstico de um cliente, eu vou na abordagem com os vendedores e eles não perguntam nada. Saem falando, repetindo o que tem no folheto, o que tem no site, vira um folheto ambulante. Não resolve, não tem nada de solução aí, né? É solução só na cabeça. Solução é o encontro de um produto, um serviço, uma dor, uma dificuldade, um desafio. Esse encontro aqui a gente chama de solução, que é solucionar, resolver. Então, para resolver eu preciso de um problema. Através das perguntas é que a gente descobre esses problemas. A partir do momento que eu descubro esses problemas, aí sim eu consigo apresentar o meu produto ou o meu serviço. Então vamos lá. Aqui nesse slide, o que a gente tem aqui? Ó? O vendedor foi lá, né, na aula passada, eu falei, vai lá atrás, faz as perguntas e tal. Quando ele faz essas perguntas, o cliente vai responder. Quando ele responde perguntas técnicas e perguntas emocionais, ele vai trazer os reais motivos que trouxeram ele até ali. Porque muitas vezes o vendedor acha que o motivo que trouxe o cliente até ali é saber quanto custa, é saber como funciona. Não é saber quanto custa e não é saber como funciona. O motivo do cliente estar ali é o problema, a necessidade que ele já tinha antes de pensar em ir. Então, fez as perguntas, descobriu os problemas, as dificuldades, o cliente falou, né, porque antes ele não falava nada, aí ele trouxe para a mesa as respostas que ele tem. Quando ele traz para a mesa, aí sim o vendedor vai trazer os produtos e os serviços também para a mesa. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a explicação das vantagens, das características e dos benefícios. E muitas vezes os vendedores não sabem a diferença de vantagem, característica e benefício. O que é uma vantagem? Vantagem, o próprio nome já diz, vantagem. Quando tem dois corredores, mais corredores em uma corrida, um está em vantagem. Por que ele está em vantagem? Porque ele está na frente. Então, vantagem é tudo aquilo que te coloca na frente de alguma outra coisa. Seja um concorrente, seja uma outra solução que ele tem na cabeça, ou algum produto ou serviço que ele já usa. Então, vantagem é o comparativo. Se você não está comparando, não é vantagem. A vantagem é quando um está na frente do outro. Por isso se chama vantagem, porque tem essa diferença aqui. O que são características? Características é a descrição pura do produto ou do serviço. Por exemplo, se eu pegar aqui um controle remoto, né? Então tem aqui um controle remoto. O que tem nesse controle remoto aqui? Ele é um controle remoto com, sei lá, 15 a 20 centímetros. Ele tem 1, 2, 3, sei lá, uns 15 botões. Ele é preto, tem botões brancos, tem botões cinzas. As características
são informações imutáveis, coisas que não mudam de um produto ou de um serviço. É a mesma coisa quando uma pessoa olha um controle, que cor ele é? Ele é preto. Quantos botões ele tem? Ele tem 15. Quantos centímetros ele tem? Ele tem 20. Ele tem 15. Se eu pego o controle e falo assim, esse controle ele é grande, mais uma outra pessoa pega e fala, não, mais ou menos, não é grande, porque eu tenho um maior lá em casa. Ou eu tenho um menor lá em casa. Sei lá. Tudo que começa a ser subjetivo ou depende de cada opinião, depende da opinião, da percepção de cada pessoa, não é característica. Se eu falar que um controle é grande ou pequeno, se eu falar que um carro é grande ou pequeno, não é característica. É a opinião, é como a pessoa vê aquilo ali. A característica é quantos centímetros tem. Qual é a altura exata do carro? Qual é o comprimento do carro? Qual é o peso? Então a característica é algo que ninguém muda. Não tem como mudar, tá? Então isso são características. Característica não tem nada a ver com vantagem. Tudo bem? Então tem que saber usar característica quando precisar usar característica e vantagem quando for falar de vantagem, ok? Atenção, uma pausa rápida aqui. Se você está gostando dessa aula, você vai encontrar mais conteúdos gratuitos aqui no meu canal do YouTube. Você só precisa se inscrever e ativar o sininho para receber o alerta das próximas aulas. Agora, se você também quer aprender como construir uma apresentação, uma solução de vendas que seja praticamente impossível do seu cliente recusar, através de atividades 100% práticas, com orientação, suporte diretamente comigo, eu tenho diversas opções de cursos e treinamentos presenciais para você ou para o seu time de vendas. Quer saber qual a melhor opção para o seu momento? Clica no link aqui na descrição e fala com o meu time. E o terceiro são os benefícios, que é o principal, né? O que é benefício? Benefício vem da palavra benéfico. Benéfico vem da palavra bem, fazer o bem. Por que fazer o bem? Porque aquilo é bom para alguém, ou seja, benefício é como que aquele produto, aquele serviço faz o bem para a pessoa, ajuda aquela pessoa, como que ela é benéfica para aquela pessoa, que bem que ela vai fazer para aquela pessoa, entende? Então, eu só consigo falar de benefício se eu sei quais são os problemas, as necessidades, desafios, as dores que o cliente tem e conectar com o meu produto e o meu serviço. E eu explico para ele como que isso acontece. Tudo bem? Então, a explicação é falar de vantagens, características e benefícios. Presta atenção, criando uma conexão com os reais motivos do cliente. Essa conexão, quem faz é o vendedor. Não é o cliente. Quem faz é o vendedor. Para que o cliente tenha uma percepção de valor alta. O cliente ele vai ver valor, né? Afinal de contas, o que é valor? Valor é o quanto alguma coisa é importante. O cliente não vai falar se é importante pelo custo, pelo preço. Ele vai falar se é importante se aquilo que você está apresentando resolve um problema, uma dor que ele tem. E se o preço estiver conectado com fizer sentido para ele pagar. Se ele vê que faz sentido uma coisa com a outra. Então, essa conexão, essa construção de percepção de valor é importante quando o vendedor conecta a dor do cliente com o produto ou serviço. Como que ele vai fazer isso? Sabendo os desafios, as dores, as dificuldades que o cliente tem. Como que ele sabe isso? Fazendo perguntas inteligentes. Como que ele ganha espaço, abertura para o cliente responder as perguntas? Fazendo uma boa abordagem. Como que ele consegue fazer uma boa abordagem? Prospectando o cliente do jeito certo. Como que ele prospecta o cliente do jeito certo? Fazendo um planejamento da prospecção. Você está entendendo a importância de cada etapa anterior à hora em que você fala do seu produto, do seu serviço? Então, se nenhuma das etapas anteriores foi bem feita, não adianta falar de técnica de objeção, técnica de fechamento. Não vai resolver. Achar que falar uma frase vai fazer o cliente mudar a opinião dele, não, agora é verdade, esse vendedor aqui ele é muito bom porque ele está fazendo uma técnica de fechamento incrível comigo. Não vai fechar com você, cara. Por isso que eu falo, quando alguém me pergunta, Lázaro, qual que é o melhor curso, o melhor treinamento, a melhor solução? Depende. O que você está buscando para você? O que você vende? Qual que é a sua principal dificuldade? É objeção? É fechamento? Fazer pergunta? Qual que é a sua principal dificuldade? O meu posicionamento é ajudar vendedores, empresários, líderes com que suas equipes vendam melhor.
com que as empresas vendam melhor, seja através da minha consultoria, um treinamento, do meu aconselhamento, não importa. Eu quero que você venda mais. E para isso eu preciso saber o que está acontecendo. Então, saber apresentar um produto ou um serviço do jeito correto é você fazer todas essas etapas anteriores muito bem feitas. Isso vai transformar você em um ótimo profissional, um profissional confiável, e aí o cliente vai te contratar ou vai comprar com você mais vezes. É isso aí. Aqui do lado eu vou deixar o link para você assistir a próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber o alerta da próxima aula. Um grande abraço e até!